aqui no programa. Hoje o ufólogo Paulo Werner vai falar sobre OSNIs. Nunca tinha ouvido falar em OSNIs. Outro mundo. Objetos submarinos não identificados. É isso, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Antonelli. Paulo, coloca seu microfone só um pouquinho para... Puxa um pouquinho pro rosto. Pro rosto. Aqui. Aí, agora tá escutando? Agora sim. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, e assistindo também. Também. Sim, porque geralmente sempre a gente escuta, né, as siglas UFO e OVNI, né? Mas há sim a nomenclatura OSNIs, né, que são objetos submarinos não identificados. E é muito relatado, viu, Fernanda? Na literatura ufológica, existem milhares de relatos, milhares mesmo. E a maioria vindo de fontes oficiais, né, da própria Marinha. Recentemente, né, o governo americano liberou imagens de objetos entrando dentro do mar. Depois eu vou falar mais aqui no programa sobre isso, né? E assim, porque se a gente for parar e pensar, uma civilização que chega aqui ao nosso planeta, ele vai ver o quê? Basicamente água, né? Uhum. E os mares são um pouco explorados ainda, né? A nossa tecnologia ainda praticamente arranhou, né? O mar. Então, há regiões com mais de 11 mil metros de profundidade, né? 11 mil metros de profundidade, né? E alguns locais que ainda são inacessíveis. Então, para esses seres que detêm uma tecnologia mais avançada, talvez seria fácil utilizar desses recursos hídricos, né? Tanto os mares como os rios, né? Para construírem bases ou até mesmo usarem para poder ficarem ali escondidos. Tem muitos casos na literatura que fala sobre objetos que saem das águas, né? Eu mesmo tive a oportunidade de pesquisar alguns. O caso de Cláudio, que eu falei aqui no programa, né, dos policiais militares que perseguiram o OVNI, fotografaram o OVNI, um dos policiais militares, ele relatou que dias antes dessa observação, 2 pescadores estavam lá em Cláudio, pescando, né, no rio lá próximo, e eles viram um objeto sair de dentro do rio, um objeto muito luminoso, né? Então, assim, são muitos registros. Aqui no programa hoje, eu trouxe um material, e esse material ele está sendo extraído basicamente de um site novo que a gente criou, chamado OVNI Documento. Vou pedir para o Elcio colocar na tela aí a gravura número 1, né? Isso aí, tá vendo? ovnidocumento.com.br. O que é esse site? A gente está fazendo uma coisa inédita na ufologia brasileira. A gente vai disponibilizar toda a documentação oficial, fotos, ilustrações, com alta resolução. Para as pessoas que estão escrevendo livros, jornalistas, né, que estão pesquisando para querer falar sobre o tema, vai encontrar nesse site toda essa informação, sabe? Então ele começou agora a ser montado. Que trabalhão, hein, Paulo? É um trabalho assim... Está digitalizando tudo. Tudo em alta resolução, muita coisa inédita. Vocês estão pegando documentação de vários... De vários casos clássicos da ufologia, né? Casos, tanto documentação oficial também, casos clássicos que aconteceram no Brasil, ilustrações que a gente usa na própria revista. Do Brasil, especificamente do Brasil? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? E nesse site ovnidocumento.com.br, quem estiver querendo escrever um livro sobre ufologia, por exemplo, lá vai ter uma farta documentação. Então, desse site aí, a gente extraiu um caso que eu quero falar aqui, que é o caso do Navieiro, que é um navio argentino, que na década de 60, né, que a ilustração, tá vendo? Ali é uma ilustração que eu mesmo fiz, que também eu sou ilustrador da revista. Gente, o Paulo Werner, olha, ele Passa um cafezinho, que é uma maravilha, Fernanda. Faz de tudo. Tem que fazer, né, Fernanda? Tem que fazer, Paulo, é isso. A vida é essa, se vira nos 30. Mas o que acontece? Esse navio ele foi buscar um material bélico para a Força Aérea Argentina, e quando ele estava voltando, ali perto do Golfo de Santa Catarina, aqui no Brasil, em águas brasileiras, né? Isso foi em 30 de julho de 67, com uma tripulação de mais de 60 pessoas, né? Esse navio estava trazendo material para a Força Aérea Argentina, ele estava com vários armamentos a bordo, né?
O capitão foi chamado, porque isso era por volta de 8 horas da noite, e tinha um objeto muito grande, luminoso, pairando por cima das águas. E o capitão chegou e viu, né, um objeto alongado, de mais ou menos 30 metros de comprimento, com uma cor, um verde tão claro que parecia, já estava quase virando um branco. Esse objeto ficou parado um determinado tempo, né, e ele submergiu. Ele afundou e passou por debaixo do navio, né, e a tripulação toda olhando aquilo, né. O interessante é que esse objeto não foi detectado, né, No radar. pelo radar esse navio não tinha, acho que não tinha um sonar, ele só tinha radar mesmo, né? E quando esse navio chegou na Argentina, o capitão já tinha passado o rádio, né? A tripulação assustou, porque na hora que chegou, estava toda a imprensa lá esperando. Acho que tem, até vendo, saiu no jornal lá, o jornal da época, né? Noticiando o fato que o navieiro tinha visto um submarino, mas na realidade não era um submarino, né? Porque ele estava por cima das águas, ele submergiu e passou por debaixo do navio. E era muito grande e altamente luminoso, né? Geralmente os submarinos, principalmente os submarinos de guerra, eles já são feitos para ficar escondidos, né? Muito menos seria luminoso, né? Então, esse caso aí, acho que tem mais uma imagem? Não, acho que é só isso mesmo. É isso que eu ia perguntar, Paulo. Será, muita gente deve achar, deve confundir, deve falar que é submarino, né? Sim, mas... Falas oficiais, assim. Sim, mas aí tem as diferenças, né? Porque, por exemplo, o submarino, ele, basicamente um submarino de guerra, ele atua de uma forma a não ser perceptível. E esses OSNIs, eles têm um comportamento totalmente diferente de um submarino. É o que diferencia um caso ou outro. Agora, se porventura um navio no sonar detectar algum objeto submarino, aí sim, né, pode-se caracterizar que seja um submarino. Mas nesses casos específicos, onde há a observação, é mais complicado, né? E tem aí agora uma pesquisa que a gente fez agora em Colares, que a gente foi lá há pouco tempo, que a gente entrevistou a Gleise, que mora lá em Colares, e ela fez um congresso de ufologia lá em 2019, e foram várias pessoas. E lá é conhecido, né, da década de 70, pela Operação Prato, em que surgiam muitos objetos luminosos. Ali eu estou entrevistando a Gleise, tá vendo? Ela disse que em novembro de 2019, ela estava com um grupo de pessoas na Praia do Machadinho, mais ou menos umas 12 pessoas, acho que tem uma outra imagem aí, eu vou pedir o Elcio para colocar, na sequência. Ela viu, o pessoal viu saírem de dentro que lá é mar, né, o rio, né? Parece o mar, mas é o rio. Saindo um objeto de dentro das águas, meio esverdeado e azul. E uma coisa que tá vendo ali, eu fiz uma concepção artística, aí é a Praia do Machadinho. Essa foto foi tirada meia-noite, só que foi feito com tempo de exposição maior, então parece que é de dia. Mas essa foto foi tirada meia-noite. Mas seria mais ou menos aquilo que ela viu. Um objeto, ela falou que parecia uma chama de fogão. E uma característica interessante desses objetos submarinos, que 90% dos relatos fala que eles são ou verdes ou azulados. É uma cor predominante. Lógico que tem outros casos, puxado para o amarelo, mas o verde ou azul é predominante. Então o grupo viu esse objeto sair de dentro do rio, né? Isso foi em 2019? 2019. E ninguém conseguiu tirar foto, Não, Paulo? Aí tinha no grupo uma pessoa com uma máquina muito boa, uma máquina profissional. Ele tentou fotografar o objeto, só que a máquina não funcionou direito, né? Esse objeto ficou algum tempo e depois ele esmaeceu e desapareceu. Eu estive lá agora recentemente com a equipe, né? Eu, o Albert, a Queline Borges, o Edson Boaventura, e eu tive esse mesmo problema lá com a minha máquina. Nesse dia aí que a gente tirou essas fotos, a minha máquina, que estava funcionando perfeitamente, ela começou a parecer que a bateria estava fraca, ela desligava, eu não sei. Esse lugar aí realmente tem uma energia meio estranha. Tem um vídeo aí que eu vou pedir o Elcio para colocar, um vídeo curtinho que a gente fez lá, que vai ser parte do documentário que nós vamos exibir sobre Colares, né? Que ele mostra ali a praia de Machadinho, onde a Força Aérea Brasileira
colocou uma equipe ali para fazer pesquisas, né? Acho que o Elcio vai passar ele agora aí, ó. Pessoal, foi exatamente nesse local onde o capitão Urangê Holanda, em 1977, montou um acampamento para pesquisar e observar os objetos voadores não identificados que atacavam nessa região. Por que eu digo atacado? Porque pessoas foram seriamente machucadas e algumas vieram até ser a óbito, sabe, por causa desses contatos. Nós estamos aqui hoje, anos depois, para fazer um levantamento de tudo que aconteceu aqui e das coisas que não foram reportadas. Talvez tenha até casos acontecendo aqui recente e que nós vamos pesquisar. Realmente maravilhoso lugar, mas ao mesmo tempo preocupante. Olhem em volta para vocês verem. Parece um mar, né? De tanta Paulo, água. eu tô encantada com o lugar, maravilhoso, lindo, né? parece um mar mesmo, parece uma praia. Não, se mesmo, né? você chega, com palmeiras. só tem uma época do ano que o mar recua, né? Eles falam que é em setembro, que o mar, os ventos, né, fazem com que o mar chegue até aí. Aí o pessoal encontra alguns peixes, né, que são próprios do mar. E a água fica salobra. Mas aí agora, nessa época, é o rio mesmo, né? Muito bonito o lugar. Então, assim, e essa região, né, eu estou preparando um material para vir aqui, uma próxima oportunidade, para falar sobre essa expedição, né? A próxima imagem que eu quero mostrar aí é de um helicóptero, a número 5, que essa foto é a primeira vez que ela é mostrada na televisão, na rádio, né? Ela saiu agora na edição número 15, ela ficou guardada por mais de 30 anos essa foto, quase 30 anos essa foto, né? Não, 30 não, acho que uns 25 anos essa foto ficou guardada. Eu recebi essa foto em 93, essa foto veio de Guarapari, no Espírito Santo. O rapaz que tirou essa foto, ele disse que estava na praia, com máquina comum mesmo, né? Essas máquinas comuns. E ele viu ao longo um helicóptero. Esse helicóptero é um Sikorsky, ali do agrupamento que tem no Rio de Janeiro, né? É um SH-3A da Marinha. E ele viu esse helicóptero e viu que na frente do helicóptero tinha um objeto. E ele foi tirar foto do helicóptero. Ele não notou que esse objeto estava à frente. Na hora que fez a curva do mar, assim, ele contando, esse objeto ficou perceptível. E ele tirou, acho que umas 3 fotos. Somente essa foto teve qualidade, né? E na época ele me mandou essa foto, mas foi no período... Para quem está nos ouvindo só, é um helicóptero da Marinha. E um disco voador mesmo. Daqueles de filme mesmo. Na frente, assim. Inclusive essa foto, ela saiu na edição número 15, né? Que essa que saiu aqui, tá vendo? Não sei se está... Tá dando para Então ver. aqui tem a matéria completa sobre... Então, o que é interessante desse caso é o seguinte, que... Aí, essa foto ficou muito tempo guardada comigo. Foi um período que eu estava parado na ufologia, né? E o envelope que essa foto estava, ele foi danificado. E a carta que veio a foto, eu pedi as informações. Salvou a foto, porque a foto estava em outra pasta. Então, eu peguei essa foto e passei para o pessoal da revista que mexe nessa área militar. E o Rodrigo Muravisoni, ele pegou informações que há um agrupamento no Rio de Janeiro, que tem esses helicópteros, e que eles atuam realmente ali em Guarapari. E justamente nessa época em que foi fotografado essa foto. Então, tudo bate. Bate o helicóptero, bate o agrupamento, bate tudo. E esse helicóptero é um helicóptero que ele é usado em táticas anti-submarino, para objetos submersos, né? Ele é equipado com mísseis, né? E torpedos anti-submarinos. E essa foto, então assim, a gente não sabe se essa foto é uma montagem, né? Porque ela veio para mim em papel, né? Mas se for uma montagem muito bem feita, e tá aí, é um registro que a gente acha válido, e é a primeira vez que essa foto é mostrada assim, né? Em rede, ao vivo, né? Muito bom. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos tomar uma água, aí vamos respirar fundo aqui, que tem mais assunto para rodar. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Radiocast, a coluna de Outro Mundo, hoje falando sobre OVNIs,
objetos submarinos não identificados. Se tem Araújo, tem saúde em dia. Quer ver? E aí, seu João, como tá a pressão? Agora tá em dia. E a vacina do vovô e das crianças, Regina? Em dia. E essa indisposição, seu Gilmar? A gente ajuda a verificar. Se tem Araújo, tem saúde em dia. Sua clínica farmacêutica completa para cuidar da saúde. Saiba mais. Siga as redes sociais da 98. Fique por dentro das últimas de todos os assuntos. Acompanhe os melhores momentos da programação e o que rola nos bastidores. Rede 98 Oficial no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado, linha CPVC Ultraterm Crona, desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico. A linha CPVC Ultraterm Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende às principais normas brasileiras. Nova linha CPVC Ultraterm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show! Radiocast. Na Claro você tem internet com fibra mais rápida do país. Vem pra Claro e faça seu multi. Na Estrela Bet, suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrela Bet jogou, brilhou. E olha só,
Praticar esporte é muito bom para uma vida saudável, né? A gente sabe disso. E o novo distrito de Paracatu, o esporte tem o seu lugar. O campo de futebol que está sendo construído é grande e vai servir para treinos ou jogos da comunidade com toda a estrutura. Vestiário, lanchonete, banheiros acessíveis e arquibancada para até 600 pessoas. Já a quadra poliesportiva é coberta e tem arquibancada para 440 pessoas e também conta com vestiários e lanchonete. Do lado de fora da quadra, o lado de fora da quadra será todo arborizado e terá brinquedos, equipamentos de ginástica e também estacionamento. Gente, a quadra fica em frente à Escola Municipal de Ensino Médio e Infantil, que também está em construção, com salas de aulas super bem equipadas, um pátio coberto para atividades recreativas, biblioteca, brinquedoteca, horta, cantina, estrutura administrativa e vestiários. É um novo tempo que começa em Paracatu. Saiba mais em Fundação Renova/Paracatu, Fundacal Renova/Paracatu, Fernanda. Nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Se você levou multa injustamente e a sua carteira está com excesso de pontos, entre em contato com a Facilita Brasil. Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil protocolo recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes para você. Faz o seguinte, envie um WhatsApp agora para 994525005. Não perca a sua carteira. Fale com a Facilita Brasil, 994525005 ou acesse facilitabrasil.com. De volta com o Rádio Cash, hoje é dia de coluna de Outro Mundo e o ufólogo Paulo Werner está falando sobre OSNIs, objetos submarinos não identificados. A gente tem participação da comunidade radioquestense, né, Tonton? Exatamente, Fernanda. Ouvinte aqui que não se identificou estava perguntando se a gente fala de ET quando o assunto são OVNIs, então para os OSNIs seria o que, Paulo? Seriam ETs mesmo, do mesmo jeito. ETs também do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que talvez anfíbio. Na verdade, como a gente comentou no intervalo, né, um veículo anfíbio do Exército, ele tanto anda em terra como em água, né? Sim. E temos aviões também que pousam em água, né? Então o piloto ele não muda verdade. a sua concepção só porque ele pousou na água. Aí, deixa eu ver mais participações aqui dos nossos ouvintes. Tem uma bem interessante aqui. Qual que é o nome dela? Deixa eu identificar a nossa ouvinte. Não, é o nosso ouvinte, o Ademir. O Ademir está dizendo, boa tarde, pomponers. Pergunta o professor aí se as bestas do mar podem ser consideradas aliens, porque são muitos os casos de aparição. E ele fala o seguinte, inclusive as famosas sereias. Será que existe uma relação, Paulo? Não, essas mitologias aí, né? Eu acho que no passado, esses animais que eram poucos conhecidos, né? Lula gigante, as próprias baleias, né? Elas eram confundidas com esses monstros, né? Compreensível pela época em que isso foi relatado. Mas não tem muita conexão com o que nós estamos falando aqui, não. Uhum. Mas são objetos mesmo, vistos, né? Entrando e saindo do mar. Então não tem muita relação com essa parte aí dessa mitologia ligada a sereias, né, e outros animais marinhos, não. Luiz Fernando está dizendo aqui, ó, boa tarde, galera. Queria saber do Paulo, por que nesses lugares que sempre aparecem esses objetos não identificados, eles não colocam câmeras fixas no local para tentar captar alguma imagem? Sim, na realidade há algumas tentativas de fazerem isso, né? Uhum. Nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, vários locais já houve essa tentativa. Aqui mesmo em Luminárias, né? Aqui em Minas Gerais. E no Rio de Janeiro também, na Serra da Beleza, eles estão tentando fazer isso, né? Geralmente eles conseguem captar alguma coisa, né? Mas até hoje nada assim de muito relevante foi registrado. E como você disse na sua viagem agora, a sua câmera falhou, né? E naquela ocasião que você mostrou, daquela representação que você montou ali, do avistamento daquela luz lá no meio da água ali, também a câmera da pessoa falhou, sim, né, Paulo? Algum tipo de um efeito eletromagnético que interfere, né? Isso é muito comum, né? Vamos continuar então, Paulo? Bom, tem um caso aqui que aconteceu no litoral de São Paulo, que foi pesquisado pelo Edson Boaventura, né? Que é o nosso co-editor, que foi em janeiro de 58, que é o caso Pitangueiras, que aí está a imagem na tela aí. O capitão Crisólogo Rocha, ele avistou de dentro do prédio do Exército, que dava de frente para a praia,
uma ilha desconhecida. Ele olhou para o mar e falou assim, olha, não lembro de ter visto aquilo ali. Pegou o binóculo, né? Na hora que ele olhou, ele viu que era um objeto que estava praticamente flutuando na água, né? E ele tá assim, poxa, ele viu que não era nenhuma embarcação, era um capitão do exército, né? Bem experiente. E ele notou que quando vinha um barco a vapor, esse objeto submergiu, como se estivesse escondendo, né, desse barco a vapor. E todo mundo que estava juntamente com ele, mais de 8 pessoas, também viram esse objeto. Então, depois que esse barco a vapor passou, esse objeto ele voltou à superfície e as duas partes se abriram. E está ali, como na ilustração, surgiram uns tubos. E de dentro desses tubos, ele cita que eram parecidos como contas de colar luminosos que ficavam subindo e descendo dentro desses tubos, né? E esse objeto, ele também foi observado por pessoas que estavam em terra, né, na praia. Esse caso, interessante que, quando o Edson pesquisou, o capitão ele fez todo um desenho que saiu na edição número 11, que é essa aqui, ó, que foi uma edição especial, quando eles surgem do mar, né? A matéria de capa foi só sobre esses casos, né? E aqui tem um desenho do capitão, né, mostrando os estágios que o objeto fez, né? Porque esses militares são bem né, metódicos, né? Eles não falam simplesmente o relato, eles fazem todo um trabalho de anotação. Interessante desse objeto que ele era grande, né? E ele submergiu e depois que o barco passou, ele voltou. Então ele ficou mais algum tempo e ele voltou a submergir. Então depois que ele afundou, ele não voltou mais. É interessante porque na literatura ufológica, geralmente eles observam mais esses objetos saindo de dentro d'água, né? Nesse caso foi o contrário, ele estava parado sobre a água e submergiu, né? Tem um outro caso aí, que é o caso que saiu também na edição número 9 da OVNI Pesquisa, a foto número 7, que aconteceu com a Marinha do Brasil, né? A corveta Mearim V-22, ela estava numa missão de resgate no Rio Amazonas. Um barco tinha afundado, era 4 horas da manhã, e essa corveta estava indo em socorro a esse barco que tinha afundado. E essa corveta, ela tinha uma tripulação de mais de 60 pessoas, né? Em dado momento, eles viram sobre o rio Amazonas, né, 3 bolas de luz amarelas. Então, a que estava no meio, ela subiu, e as duas que estavam nas laterais, elas foram como se fosse abrindo cada uma para o lado. E a tripulação toda viu aquilo, né, quase toda a tripulação, obviamente, e eles continuaram a seguir viagem. 15 minutos após, surgiram novamente essas luzes, só que agora são 2. E elas ficaram por sobre as águas e depois elas se afastaram e foram em sentido contrário, né? É interessante que esse caso ficou arquivado por mais de 30 anos, né? E foi relatado no diário de bordo né, da Marinha Brasileira. E o Rodrigo Moura Visoni, que é esse arquivista que está fazendo esse site, ele que consegue resgatar essas preciosidades, né? Isso aí tá documentado pela Marinha? Está documentado pela Marinha. Na revista OVNI Pesquisa tem lá toda a documentação, né? O nome do capitão, da corveta e tudo mais, né? Então, assim, casos como esse que são registrados por tanto, né, a Marinha, tem um caso que é recente, que eu até mostrei aqui no programa, né, mas eu nem trouxe imagem não, que foi agora em 2019, um avião da Marinha Americana, na costa de San Diego, na Califórnia, que ele filmou um objeto por sobre o mar, e em dado momento esse objeto pega e entra para dentro do mar, numa velocidade surpreendente. E esse objeto ele não estava sendo detectado em radar, mas ele era visto visualmente, né? Essa imagem ela é famosa, se você digitar no YouTube aí, OVNI capturado pela Marinha Americana na costa de San Diego.
É espetacular essa imagem, né, desse objeto. Você falando aqui de OSNIs, eu vi uma imagem aqui que foi captada por um submarino americano em 1971. Mandei a imagem para o Celso, coloca na tela para a gente, por favor. Olha lá. Olha. Ali você vê pela água e o objeto à frente ali. Seria essa imagem captada pelo submarino nuclear USS Trepang. Isso aí, ele está dentro da água? Ele está dentro da água, aquele periscópio, né? E aí você vê a imagem ali, ele está pairando por sobre o oceano, tá vendo? E tem outras imagens também dessas aí. Tem um fenômeno chamado Fata Morgana, sim, que é um fenômeno que dá a impressão que as embarcações elas estão flutuando, né? É muito similar essa foto aí, o efeito Fata Morgana, né? Eu realmente essa foto, eu já vi essa foto, mas eu não tenho aqui um laudo para explicar o que é, né? Mas lembra muito o efeito Fata Morgana. Mas esses casos, como o Triângulo das Bermudas, né? Quem não lembra, na década de 80, que muitos virou uma aviões. febre, né? Foram vários e vários livros, filmes, né? Eu mesmo devo ter uns 3 ou 4 livros sobre o Triângulo das Bermudas. Só que o Triângulo das Bermudas acabou que virou fumaça porque viram que não havia nada de muito sobrenatural, porque na época os aviões eles tinham pouca tecnologia e essa região ali do Triângulo das Bermudas é uma região em que o mar é muito bravo e que as condições de meteorologia ali são muito instáveis. E os aviões da época tinham poucos recursos, né? Eles entravam ali, caíam, como diz o Carl Sagan, né? Ele falava assim, ó, navios afundam e aviões caem. Agora, se um trem desaparecer, aí vocês me chamam para conversar. Né? Então, falar que um avião caiu no mar, ou que um navio afundou por causas desconhecidas, é um chute, né? Isso é normal. Obviamente que há dentro dessa literatura, realmente casos pontuais que dão margens a... Por exemplo, tem um caso da Mare Celeste, que acho que é isso mesmo, de um navio que foi encontrado sem nenhuma tripulação. Parece que é como se todo mundo tivesse evaporado assim, em questão de minutos. Eles encontraram o barco vazio, com tudo lá dentro. Parece que as pessoas pularam dentro da água e sumiram. Então é um mistério até hoje, né? Acho que é Mare Celeste o nome do barco, do navio, né? Então é isso. Então, quer dizer, só para resumir aqui, quem quiser se aprofundar mais sobre essa temática, a revista OVNI Pesquisa número 11 tem uma matéria de capa sobre isso. Vocês podem ler ela pela internet também. E tem muita documentação, principalmente oficial, sobre esses objetos submarinos não identificados. E aqui mesmo em Minas Gerais, muitos casos ocorrem, né? Porque nós temos uma fartura muito grande de rios. E eu mesmo já tive a oportunidade de pesquisar. E aqui eu nem citei as lendas, né, dos índios que falam sobre seres mágicos que existem nas águas, brilhantes, né? Que o ufólogo Antônio Faleiro classifica como observação de objetos voadores não identificados ou OSNIs, né? Muito bom, Paulo. Um beijo, meu querido, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, muito obrigada. Um abraço, Antonella. Abraço. Bora, Tonton. Bora